No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos economistas mais importantes aí durante o período aí do século XVIII e XIX, beleza? Que é justamente David Ricardo, beleza? David Ricardo era um economista britânico e, como eu falei, né, viveu durante ali os séculos XVIII e XIX, ali na fase ali do Iluminismo também, Revolução Industrial, beleza? Um contexto até que parecido com o do Adam Smith, só que David Ricardo é posterior de Adam Smith. Então, primeiro vem Adam Smith, que, bem, como eu já falei no vídeo passado, eu vou até deixar um card aqui. Calma. Deixar um card aqui. Ele era um dos pais do liberalismo econômico, beleza? Ele foi o fundador do liberalismo econômico, digamos assim. E o David Ricardo vai ser, digamos, o sucessor de Smith, beleza? Então, ele vai ser um liberal também, o David Ricardo, mas ele vai fundar teorias que Adam Smith não conseguiu formular durante sua vida, beleza? E, bem, no vídeo de hoje vamos falar justamente de três dessas teorias, que são as principais contribuições dele para, né, a sociedade atual, que é justamente a teoria da renda da terra. Então, anota aí, essa é a primeira característica. A segunda diz respeito à teoria do valor-trabalho, beleza? E a terceira e a última diz respeito à teoria das vantagens comparativas, beleza? Então, essas três teorias foram fundamentais na obra dele, entendeu? Então, vamos começar pelo começo, que é justamente a teoria do valor-trabalho, que é, sem dúvida uma das maiores contribuições dele para o ramo da economia, beleza? E ao pensamento econômico. Por que isso? Porque pensa, vamos lá, vamos analisar o que é essa teoria. Teoria do valor-trabalho. Então, a gente pode deduzir, pelo próprio nome, que essa teoria vai dizer que o valor é originado pelo trabalho, ou seja, pela quantidade de horas que você trabalha. Então, basicamente o que Ricardo vai dizer é: eu tenho um produto A. Então, vamos supor que esse aqui é o produto A. Eu gastei 10 horas para fazer esse produto. É um exemplo, né? Tudo hipotético aqui, beleza? Eu gastei 10 horas para fazer esse produto. Já esse aqui, eu gastei 5 horas para fazer esse produto. Então, para ele, esse daqui que eu gastei 10 horas trabalhando, né, para fazer esse produto deve custar duas vezes mais do que esse. Porque esse aqui eu fiz em 5 horas e esse aqui eu fiz em 10 horas. Então, na visão dele, quanto mais trabalho, maior o valor, ou seja, mais caro é o produto. Então, essa é a visão dele, entendeu? Basicamente é isso. Então, é uma teoria até que tranquila de entender, beleza? Porque é basicamente essa a ideia. Então, o valor é determinado pela quantidade de trabalho. E, bem, essa é uma das principais contribuições dele, beleza? A segunda ideia, e aí eu preciso que você preste mais atenção. Por quê? Por quê, Matheus? Justamente porque essa ideia, ela não é assim, não vou dizer que ela é difícil de entender, mas você precisa ter um pouco mais de atenção, porque você pode se embolar um pouco, beleza? Mas vem comigo, vai ficar tudo mais fácil, beleza? Vamos lá para a tela. Pronto, galera, estou aqui agora no meu slide, beleza? E vamos falar agora um pouco melhor, né? Explicar justamente o que seria essa teoria da renda da Terra, tranquilo, pessoal? Bem, para a gente começar, vamos considerar a Terra número um, que é essa Terra que está aí na tela, beleza? Então, você pode estar se perguntando, mas Mateus, que é esse 100 aí? O que é esse número aí? Esse 100, galera, é justamente a quantidade de sacos que é produzido nessa terra aí, beleza? A quantidade de sacos de trigo, ó, de trigo, até botei a imagenzinha aqui, que é produzido nessa terra, tranquilo? Então, como podemos ver, essa terra um aí produz 100 sacos de trigo, beleza? E quem administra, digamos assim, quem está investindo nessa terra é o capitalista, que ele chegou lá e viu que a terra produz esses 100 sacos e começou a investir, a plantar, a colher e tudo mais. Então começou a vender esses sacos aí, ou utilizar para fazer ração animal, enfim. Ele está utilizando esses sacos aí de alguma forma, beleza? Então isso é o que o capitalista ganha, beleza? É... Aí a gente vai entrar em um conceito aqui, que é o que ele vai chamar, o David Ricardo, né? Vai chamar de produto líquido, tranquilo? E o que seria esse produto líquido? Seria justamente a quantidade produzida, ou seja, a quantidade de sacos de trigo que é produzida nessa terra, que no caso é 100,
menos os custos de produção. O que seriam esses custos? Seriam salários, seriam aluguéis de terra, seria, enfim, variadas coisas, tranquilo? Então, basicamente é essa a ideia. Nessa situação aqui, que é a situação de número um, não tem nenhum custo, porque imagina que o capitalista encontrou essa terra lá e ele está produzindo e, tipo, ele está gerenciando ele sozinho, sabe? É a terra e o capitalista, não tem mais ninguém envolvido por enquanto. Tranquilo? Basicamente é isso. Só que, o que que Ricardo vai alegar? Beleza, essa terra aí dá para você alimentar algumas pessoas, né? Com esses 100 sacos de trigo. Só que ele vai alegar que a população está sempre crescendo, né? Então, a população, a tendência é cada vez mais crescer. E, na medida que a população aumenta, a demanda por alimentos também aumenta, né? No caso aqui, eu estou utilizando como exemplo o trigo, né? Então, a demanda por trigo vai aumentar. E aí é o grande pulo do gato. Cara, se você entender isso, você vai entender a teoria da renda da terra de David Ricardo para sempre. Não vai esquecer nunca mais. Ou seja, o que que vai acontecer agora? Eu tenho a Terra 1, mas essa Terra 1 já não consegue mais dar conta dessa população inteira que cresceu. Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar por outras terras, que no caso vão ser terras menos férteis. Por quê? Eu já utilizei todas. Imagina que eu já utilizei todas as terras mais férteis que existem ali em uma região, beleza? Então, eu vou ter que produzir e basicamente investir, plantar em uma terra menos fértil, porque é o que sobrou e eu preciso alimentar as pessoas, porque senão vai todo mundo morrer de fome, beleza? Então tá aí, ó, o nosso primeiro ponto e o mais importante, que é justamente o fato das terras terem fertilidades diferentes, entendeu? Então, como podemos ver aqui na imagem, ó, a terra 1 produz 100 sacos de trigo, e a Terra 2 produz apenas 90, ou seja, produz menos que a Terra 1, justamente como porque eu falei, porque a população aumentou e aí teve-se que buscar por novas terras ainda que menos férteis, beleza? Então, ó, só para explicitar aqui, ó, essa setinha aqui indica, né, da esquerda para a direita, que daqui para cá é a terra da mais fértil para a menos fértil. Então, ó, Terra 1 mais fértil e a Terra 2 menos fértil, beleza? Então tá aí, ó, situação número 2, beleza? Tranquilo até aí? Continuando. Só que o que que vai acontecer? Existe a Terra 2 que, né, que produz 90 sacos. Vai acontecer agora dentro da Terra 1 uma divisão e já já vou explicar o porquê que vai haver essa divisão, beleza? No momento só foca nos valores. Na Terra 1, a Terra 1, a quantidade de sacos que vai ser produzida vai ficar dividida entre 10 e 90, totalizando 100. Mas, Matheus, por que que você dividiu isso, cara? Para que que você está fazendo isso? Gente, porque agora estamos considerando um outro fator dentro desse jogo. Lembra que eu falei, ó, da questão dos custos de produção? Pois bem, agora vamos ter um custo de produção. E é aí que a história começa a ficar interessante. Por quê? Esse valor aqui, o 10, ó, como eu botei aqui, esse valor 10, ele se refere ao aluguel, ou seja, a renda da terra que o proprietário vai adquirir basicamente, ao alugar essa terra para outra pessoa. Então, vamos supor que eu tenho essa terra, beleza? E aí eu vejo que tem uma terra que é menos fértil que a minha, que é menos fértil em 10 pontos, no caso. Então, essa terra aqui produz 10 sacos a menos que a minha. E aí chega um capitalista e diz: Poxa, eu quero investir na sua terra, cara. Como é que eu faço aí? Aí o proprietário vai dizer: Não, beleza, você pode investir na minha terra e tal, mas da sua produção, que eu sei que vai ser 100, né? Basicamente, eu quero que você me dê 10 sacos aí de cereais, né? De trigo, para mim. Porque, afinal de contas, existe uma terra que é menos fértil e você está tomando vantagem disso, ou seja, você está produzindo uma terra mais fértil. Então, o proprietário vai lucrar com isso ao propor esse aluguel aí na medida do valor eh, da terra menos fértil, entendeu? Então, a referência vai ser sempre a terra menos fértil, beleza? Então, se essa terra aqui produz 90, que é o que o capitalista vai ter, aqui o capitalista, para poder manter a concorrência, né, o proprietário vai fazer com que o capitalista ganhe apenas esses 90 também, que seria o produto líquido, como eu já falei. E aí sim, ó,
produto líquido é a quantidade produzida, ou seja, os 100, menos os 10 da terra, que se refere justamente ao aluguel que o proprietário está cobrando aí do capitalista, beleza? Então, gente, basicamente esse é o jogo. Se você entendeu até aqui tudo que eu falei, cara, você vai entender tudo o resto, porque o resto depois é só você fazer um desdobramento, ou seja, você vai vendo só as consequências desse processo, beleza? Então, vamos lá. Basicamente é isso. E aí o que que acontece? Beleza, então vai ficar 10 sacos para o proprietário e 90 para o capitalista. Só que a população aumentou de novo, porque afinal de contas a tendência da população é aumentar, né? Como disse Ricardo, e assim aumentar a demanda. O que que a gente vai fazer? Vamos procurar por mais terras menos férteis, porque a gente precisa alimentar essa população aí, beleza? Então, ó, a mesma lógica, ó. A gente vai pegar a terra menos fértil, ou seja, vamos se basear, vamos tomar como referência sempre, sempre a terra menos fértil na visão dele. E aí a gente vai agora analisar qual vai ser a renda da terra, ou seja, qual vai ser o aluguel que cada um dos proprietários da terra 2 e da terra um vão cobrar, né? Então, começando pela terra 2, a gente vai ter aquela divisão, ó, a famosa divisão aqui, ó, no qual 10 sacos vão para o proprietário, ou seja, 10 sacos equivale ao aluguel que o proprietário está cobrando, e 80 ficam com o capitalista que conseguiu produzir nessa terra aqui e investiu nesse negócio, beleza? E na terra um, ó, fazendo a mesma divisão de novo, agora, em vez de a terra um estar baseada na terra 2, a terra um está baseada na terra 3, ou seja, o padrão, a referência aqui é 80, beleza? Ou seja, dessa forma, a terra um, por ser mais produtiva que a 2 e por ser mais produtiva, ou seja, mais fértil que a 3, o proprietário vai cobrar 20 sacos de terra para a pessoa que for produzir nessa terra aqui, no caso capitalista. Então, concluindo aqui, o proprietário vai ter 20 sacos aqui como sendo parte do aluguel da terra, que é o valor que ele alugou, beleza? Que ele está recebendo. E 80 vai ser o valor que o capitalista vai ter no final, porque ele vai produzir 100, só que vai pagar, ele vai produzir 100, só que vai pagar 20 para o proprietário. Então, no final das contas, vai dar 80, beleza? Gente, eu espero que eu possa ter tentado ajudar um pouco nessa visão, porque muitas pessoas, quando veem isso, acabam achando difícil, complicado, mas, gente, vocês estão vendo aqui que não é nada complicado e é só uma questão mesmo de tempo e paciência para prestar atenção em todos os detalhes e assim conseguir entender, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte, beleza? E aí, por fim, podemos tirar algumas conclusões dessa teoria aí, né? Dessa prática, né? Que é o que o Ricardo está descrevendo aí e, segundo ele, é o que vai acontecer, né? Bem, a primeira conclusão é justamente a ideia da redução da produtividade, beleza? Então, como eu falei, o capitalista cada vez mais vai sendo menos produtivo, ou seja, vai ganhando cada vez menos, e a produtividade da terra vai cada vez mais reduzindo, beleza? E isso já leva já para um outro ponto, que é justamente o crescimento limitado, ou seja, se cada vez mais a produtividade, ou seja, o ganho que o capitalista tem, com a terra vai reduzindo e as terras vão ficando cada vez menos férteis, vai chegar uma hora que o crescimento vai ficar parado, ou seja, existe um crescimento limitado na visão de Ricardo, beleza? Considerando essa ideia aí das terras, tranquilo? E por último é que vai haver uma vantagem para os proprietários sempre, porque na medida que eu tenho terras cada vez menos férteis, o aluguel da terra um vai cada vez mais aumentando, entende? Justamente porque a terra dele vai ficando cada vez mais valiosa, cada vez mais, digamos, preciosa e mais cobiçada, né? Pelas pessoas, beleza? Muitas pessoas querem essa terra. Então, acaba que no final quem leva vantagem aí são os proprietários de terra, beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham compreendido essa parte aqui da aula e vamos continuar para a última parte. Galera, agora para fechar, vamos para a última parte da aula, que é justamente a teoria das vantagens comparativas, beleza? E o que que diz essa teoria, basicamente? Bem, basicamente diz que o país em questão, o país, deve se especializar naquilo que ele faz de melhor, beleza? Ou seja, naquilo que ele é bom em produzir. Então, vamos dar um exemplo aqui para facilitar a nossa vida, né? Temos aqui Brasil e
China, beleza? Esses dois países aqui. O Brasil, por ele ter um clima tropical, ele ter terras bastante férteis no geral, e ele ter bastante área para poder plantar recursos, plantar alimentos e tal, então para plantar soja, trigo, enfim, todas essas coisas, pelas características do Brasil, o Brasil consegue produzir mais alimentos, ou seja, soja, trigo, vamos botar soja, consegue produzir mais soja do que a China, porque o território da China é ruim, é um clima temperado, então tem vários lugares que são frios, tem até lugares, inclusive, que são inabitados pela população, então não é todo o país que está, digamos assim, povoado, beleza? Então, isso é até um dado interessante de comentar. Ou seja, qual é a ideia? A China não é boa produzindo alimentos, mas o Brasil é. Só que, quando vamos analisar a China, pelo ângulo da China, a gente pode dizer que a China ela é, pô, uma das maiores produtoras de microchips, ou seja, a China é boa no ramo industrial, ou seja, na indústria, beleza? Ou seja, na produção aí de, enfim, equipamentos e tudo mais, beleza? Na área de tecnologia. Ou seja, China, a China deve se especializar nisso justamente porque ela consegue produzir mais desses equipamentos do que o Brasil, beleza? Já que o Brasil é bom no agronegócio ou é bom na produção de soja, trigo e tudo mais. Então, o que que Ricardo vai dizer? Pô, Brasil, você é bom nisso? Fica nisso. Você é bom no agronegócio, então você fica no agronegócio. China, você que é boa no equipamento, na produção de equipamentos e, enfim, tecnologia e tudo mais, continua nisso. Porque assim, segundo ele, todo mundo vai ter as suas necessidades satisfeitas. Ou seja, se eu quiser ter um equipamento industrial, eu compro com a China. E a China, que já tem esse equipamento, mas não tem o alimento, vai comprar com quem? Vai comprar com o Brasil. Ou seja, vai importar do Brasil alimentos. E eu, Brasil, digamos, né? Eu, Brasil, vou importar da China equipamentos industriais, ou seja, produtos tecnológicos, enfim. Então eu vou importar tudo isso, beleza? Então, justamente por isso que o Ricardo ele vai ser a favor do livre comércio, beleza? Então, baseado nessa lógica, ele vai dizer não. Os países têm que ter liberdade para negociar um com o outro, com o outro, justamente porque nenhum país consegue produzir tudo sozinho. Então, essa é basicamente a ideia, a premissa que Ricardo, né, parte para poder fundar essa teoria, ou seja, nenhum país é capaz de produzir todos os bens sozinho, ou seja, nenhum país é eminentemente, na visão dele, autossuficiente. E para isso, cada um depende de um nesse processo aí, tranquilo? Gente, eu acho que ficou um pouco longo o vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. É realmente bastante coisa para falar e olha que isso foram só três conceitos, mas enfim. Não se esqueça de deixar aquele joinha, de se inscrever aqui no canal, porque isso vai ajudar muito meu canal a crescer, beleza? E a tentar produzir, né, vídeos de melhor qualidade. E eu espero que vocês tenham uma boa semana. Então, galera, é isso. Valeu, fui e tchau!